Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Girardi. Ele foi um huguenote, ou seja, um francês cristão protestante. Só que ali pelo final da infância dele, lá na região da França onde ele morava, começou uma perseguição aos cristãos protestantes, de tal maneira que ele se mudou para a Holanda. Anos mais tarde, lá na Holanda, ele é um profissional do alaúde. E por lá fez amizades que incluem o Snell. O Snell é bem conhecido da física, o cara da lei de Snell-Descartes, para entender como é que se relacionam os raios dos ângulos incidente e refratado, que a lei de Snell-Descartes. E como profissão, o Girardi começou a traduzir os livros do Estevam. O Estevam também é bem conhecido das aulas de física. A lei de Estevam é aquela que nos permite calcular a pressão em um ponto que está no fundo de um líquido. O Estevam escrevia em holandês, o Girardi traduzia esse material para o francês. Aqui eu tenho um livro que foi escrito pelo Estevam em holandês e traduzido pelo Girardi para o francês. O Estevam era um especialista em fortes militares e o Girardi aprendeu isso, de tal maneira que o Girardi também foi um engenheiro. Em um livro que o Girardi escreveu sobre como se construir um forte militar. Além de tudo isso, o Girardi gostava de matemática pura. E em 1629 publicou este livro, que traz diversos assuntos. E alguns são inovadores. Aqui tem uma parte importante. Quando nós escrevemos raiz cúbica de 8, fazemos assim, ó, raiz cúbica de 8, ou raiz quinta de 32. Fazemos assim. A ideia de se colocar esse número bem nessa posição é a do Girardi. Aqui aparece a raiz quinta de 32. Na verdade, essa notação completa, assim, a raiz cúbica de 8, não é do Girardi. A ideia dele foi só a de colocar esse número naquela posição. Porque o que ele fazia era só assim, ó, raiz cúbica de 8. Faltava esse tracinho aqui. Escrever assim, ó, da maneira atual, com aquele tracinho ali em cima, é de 1690. Aí foi ideia do Rowley. Então aqui a nossa anotação completa é dessa época aqui. E a ideia de colocar o número em cima é de 1629. Nesta parte aqui, o Girardi, bem nessas duas linhas de baixo, fala o seguinte sobre a reta numérica. É dele a ideia de se fazer o seguinte: se eu quero representar um número positivo, a partir do zero eu vou avançando. Se eu quero representar um número negativo, a partir do zero eu vou voltando. Então, essa ideia de avançar para ter os positivos e retroceder para ter os negativos
é do Girardi. É que é o seguinte, naquela época, uma equação como esta daqui, x mais 2 igual a 0, era considerada uma equação que não tinha solução, porque a solução aqui é negativa. Naquela época, a matemática ainda estava muito ligada à geometria, em que só faz sentido uma quantidade positiva ou zero. Por isso que os matemáticos daquela época diziam que isso aqui não tinha solução. O Girardi foi lá e disse, tem solução sim, e para interpretar a solução, basta partir do zero e voltar 2 unidades, para fazer sentido esse menos 2 do meu exemplo. Então o Girardi foi a primeira pessoa a aceitar as soluções negativas, e ele também considerava como normais as soluções dadas por números que não são reais. Por exemplo, aqui a solução é mais ou menos i. O Girardi disse, isso aqui é solução sim, isso aqui é solução sim. Ele foi o primeiro a aceitar tudo isso como sendo soluções. Como ele entendia que esses números eram soluções, ele foi o primeiro a entender aquilo que depois passou a ser chamado de teorema fundamental da álgebra. Dado um polinômio de grau n com coeficientes reais, então esse polinômio tem n raízes. Girardi foi o primeiro a entender isso, mas a demonstração surgiu bem depois, com o Gauss. Ainda nessa parte que trata de polinômios, existem as relações de Girardi, que é o que ele discute bem nesta parte do livro. Eu vou dar aqui um exemplo com um polinômio de grau 3. Este polinômio de grau 3 possui 3 raízes, x1, x2 e x3, e é possível se extrair informações sobre as raízes, por exemplo, a sua soma, o seu produto, sem de fato ter as raízes. Basta olhar para esses coeficientes. Então o Girardi foi o cara que entendeu como que os coeficientes de um polinômio se relacionam com as raízes desse mesmo polinômio. E além disso, o Girardi foi o primeiro a interpretar a sequência Fibonacci como sendo uma sequência de recorrência. É assim, ó. Lá em 1202, o Fibonacci teve apenas esta ideia. Aqui eu tenho um casal de coelhos jovens. No mês seguinte, esse casal se torna coelhos adultos. Vai passar mais um mês. Coelho adulto continua coelho adulto. E surge uma regra. Todo casal de coelhos que era adulto no mês anterior dá origem a um casal de coelhos jovens. Coelho adulto continua coelho adulto. Coelho adulto, no mês seguinte, dá origem a um casal de coelhos jovens. Coelhos jovens viram adultos. Coelhos adultos continuam adultos. E coelhos adultos dão origem a um casal de coelhos jovens. Coelho adulto continua adulto. E coelho adulto dá origem a um casal de coelhos jovens. E coelhos jovens viram coelhos maduros. Se nós contarmos a quantidade de casais de coelhos que se tinha a cada mês, surge a sequência Fibonacci. E o Girardi foi quem percebeu o seguinte: 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 3 dá 5. Foi ele quem percebeu que
Se eu pegar os dois anteriores e somar, eu encontro o próximo. De tal maneira que nós temos uma sequência que é dada por uma recorrência. Pega os dois de trás e soma, você encontra o da frente. Ideia do Girardi. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.